Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o empresário Genê Braga. Ele vai falar aqui vários assuntos comigo, José Alcolumbre, dividindo essa bancada, e você em casa, preste bem atenção, os assuntos todos eles são muito importantes. Vamos procurar aqui nos sintonizar com os problemas do Estadão à paz. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta, agora sim. Tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui. Você dessa área mais ou menos independente, né, do negócio nacional, do negócio no Amapá, do negócio em Macapá. E saiba que é um prazer muito grande tê-lo aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, José? Como é que tá? É uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado. Genê. Agora, Genê, essa situação que o Brasil atravessa, com recessão técnica, né, 2 trimestres seguidos, com PIB negativo, com resultado negativo, como é que afeta isso no ramo empresarial de um modo geral e no ramo do empresário do serviço, que é o teu caso? Eu tenho algumas assim, colocações assim, que fogem um pouquinho do eixo do pessimismo, né? Porque eu acho que quem carrega o país é o empreendedorismo mesmo, é o trabalho, né? E em momentos de dificuldade a gente tem que voltar para dentro do nosso negócio e tentar ali com criatividade, com inventividade, tentar fazer com que essa crise nos afete pouco, né? É muito difícil você não falar de crise, se a crise vai afetar ou não, porque termina afetando, né? Mas você termina fazendo com que ela venha assim para você, para o teu negócio, se você se atentar aí a alguns mecanismos que você tem, mercado, foco. Eu trabalho com vendas, e hoje eu emprego bastante gente aqui no estado. E assim, eu trabalho muito com o motivacional das pessoas. Eu acho que o negócio começa dentro da cabeça das pessoas, né? Então, se essas pessoas não estiverem motivadas, se você apontar para a crise e qualquer problema que você tenha e pense e fale de crise, você termina criando aí um motivo muito forte para que as pessoas vão desacelerando. A gente também tem aquelas visões a política pública hoje, né? Hoje a política de governo, né? Eu não sou ultradireita, mas eu sou mais pela boa gestão mesmo, pública. E eu acho que o nosso Estado brasileiro é muito pesado, né? Ele pesa demais, ele cobra demais e ele presta muito pouco serviço. Às vezes eu falo com as pessoas e comparo algumas políticas públicas que eu vejo em outros países. Por exemplo, só citar uma educação nos Estados Unidos. Lá o Estado prioriza a educação básica e fundamental. O filho do pobre, o filho do rico, enfim, todos estudam na escola pública. Não há uma mercantilização da educação básica e fundamental. Por quê? Porque é ela que prepara, né? E você vê que o Estado ele não peca, ele não falha nesse sentido. Porque eu acho que uma nação começa aí. A partir daí, você passa a ter melhores gestores, melhores engenheiros, melhores profissionais, né? Você passa a ter um Estado totalmente diferente. E com a mercantilização ao longo do tempo da educação básica e fundamental, só fazer uma comparação. Eu hoje, para dar uma educação saudável, uma educação boa para minha filha, para meus filhos, eu preciso gastar quase 12 anos de ensino básico fundamental. Contra 5 se fosse uma faculdade privada, né? Hoje sai muito mais caro eu formar um filho no Brasil do que formar um filho nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Nos Estados Unidos a educação básica ela é tão boa porque você não tem a mercantilização da educação básica fundamental, que é uma política forte de Estado, né? Hoje você termina concorrendo, você termina criando uma política social indireta, porque você dá o direito à pessoa de baixa renda, à pessoa de classe média, um cidadão de boas condições, todos estudando na mesma escola, você parte pelo princípio de que quando ele passar pelo ensino fundamental, todos vão ter o mesmo nível de saber de educação para concorrer a vagas de bons empregos, faculdades, enfim. No Brasil hoje,
você tem uma mercantilização muito forte do ensino em toda a cadeia, né? Da creche à universidade. E isso não é uma coisa boa, isso não é uma política pública decente. Política pública decente é você cuidar de uma educação, o Estado tem a obrigação de dar educação básica e fundamental. Eu acho que faculdade não deveria, na minha concepção, existir faculdade pública. Privilegia só quem consegue estudar em colégio privado, porque tem um ensino melhor, né? A faculdade pública, no meu ver, se você for fazer uma análise, você vai ver que as vagas que são conquistadas, os melhores cursos, são pessoas que têm condições e que vêm de escola privada. Mas como que um pobre conseguiria estudar no Brasil numa escola pública, uma escola particular boa, se custa 7 mil uma mensalidade? Aí é que entra. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem briga entre instituição financeira para financiar um ensino de nível superior. Lá hoje você tem 1 trilhão e 150 bilhões de dólares que circula no financiamento de ensino superior. Imagina. E lá o juro básico é de 1,5% ao ano. As faculdades cobram, ou as instituições financeiras cobram de 4 a 6,8% no financiamento. É um excelente negócio. Nosso FIES é um negócio que quem paga somos nós, né? Agora presta atenção. Caso 14%. Mas como é que tu explicarias então uma situação de que a educação no Brasil ela é ruim, ela é mal financiada, mas ela é que mais consome a receita pública? Má gestão. É que mais consome a receita pública. Má gestão. No estado como o Amapá, por exemplo, a gente tem um orçamento de 5 bilhões de reais, 1 bilhão e 200 milhões é para a educação. Aí você começa a pensar, somos um estado com 700 mil habitantes. Comparado a alguns grandes centros, a gente é menor do que um bairro de São Paulo. A gente consome, em termos de legislatura, prefeituras, etc., você tem para 700 mil pessoas, você tem uma Assembleia Legislativa, 16 câmaras de vereadores, e você tem, sabe, o custo disso para a nossa população, per capitamente, é o maior custo do Brasil. Pois então, de onde vai o dinheiro? Vamos continuar essa conversa já, depois do intervalo. Estamos de volta conversando aqui com o Genê Braga, ele é empresário, uma visão moderna, mas e o que fazer para viver no Brasil, viver no Amapá? Você não pode dizer que isso que não tem passe de mágica. Isso nos Estados Unidos, na Inglaterra é diferente, mas e no Amapá? Gostei da pergunta. Nós éramos para viver num estado, né, pela dimensão e pela população pequena, e você faz uma comparação aos países pequenos. Mas não fala no futuro, fala agora. Né? O que a gente tem que fazer agora para mudar isso? Educação com qualidade, melhores gestores públicos, as políticas têm que ser política de Estado, não pode ser política de governo. Entra um governo, sai outro governo, começa e termina tudo. Isso que acontece. Você vê grandes obras, por exemplo, a Norte-Sul, que o governo começa e o outro não quer terminar porque está na bandeira do governo anterior. Eu acho isso um absurdo, isso não é política pública, isso não é uma política para o povo do Amapá, isso é uma política partidária e não pode, é política pública, tem que ter continuidade, os grandes projetos, a questão dos hospitais que precisam melhorar muito e a saúde pública do Amapá está um negócio muito complicado. É o segundo maior gastador, é o segundo que mais gasta, é a saúde. Exato. Quer dizer, você citou os dois que são aí, não é? Agora, o empresário, ele naturalmente, no Amapá especialmente, ele tem muito a ver com o resultado que tem a administração pública. A gente está muito vinculado. Muito vinculado. E a administração pública indo ruim, o empresário vai ruim necessariamente? A economia ela é muito frágil aqui no estado, né? A gente tem uma única fonte, basicamente, de recursos que entra e circula no estado e que faz o comércio girar, tudo gira em torno dessa fonte que é o FPE. E isso ao longo do tempo vai minguando porque estamos em crise, a economia está
está cada vez desacelerando e esses recursos vão diminuindo também, né? Então, nesse sentido, a gente está vendo aí alguns estados que estão até parcelando o salário. E o grande risco, o grande medo que eu até tenho como empresário é isso ocorrer no nosso estado. Você acha que isso pode acontecer, não, Amapá? Eu acho que ninguém tá livre de toda essa situação econômica. E como nós somos muito frágeis e dependemos muito desse recurso federal, eu acho que a gente fica muito vulnerável a isso, né? Eu não tenho, assim, informações técnicas sobre esse assunto, mas o que a gente vê é que o gestor público, hoje o governador do estado, ele precisa se preocupar muito com uma situação inusitada, nova, de crise, porque se eu comparar hoje como ele governou há 8 anos de governo no passado e hoje com o novo mandato que ele tem, o novo mandato que ele tem, é uma realidade totalmente diferente, é uma economia que está fragilizada, a gente está com uma crise moral no país muito forte, né? Crise de confiança, crise de confiança. A gente, às vezes, nós somos empreendedores naturais, assim, de estar pensando em negócio, e quando a gente pensa em negócio, a gente pensa em emprego, né? Hoje o empresário, o pequeno e médio empresário, hoje ele emprega mais de 60% da população brasileira. Então, é de fundamental importância que nós, empresários, estão pensando em negócio, novos negócios, enfim. O que é que acontece? A confiança, ela tá muito ruim. Eu morro de medo de abrir um negócio e jogar dinheiro fora. Genê, o Rodolfo Juarez, que é uma das pessoas que eu reputo como um dos mais inteligentes que nós temos na Amapá, é uma cabeça privilegiada. O Rodolfo tem, e eu faço esse reconhecimento publicamente, porque sou fã do pensar do Rodolfo Juarez. Não é à toa que ele está aqui conosco dividindo essa bancada. Devido a essa importância que ele tem para o Amapá. O Rodolfo tem dito ultimamente uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. O governo do Amapá, nesses primeiros 8 meses de gestão, dessa nova gestão, já se vão aí 8 anos de 2 mandatos do governador Valdez, mais 8 meses agora desse 3º mandato. Ele tem se limitado a ser o pagador de folha de pagamento do governo do Amapá. O Amapá já gastou quase 3 bilhões do orçamento de 2015, sem ter nada de excepcional ter sido feito pelo Amapá. E a gente está prevendo que vai gastar os outros 2 bilhões restantes até dezembro, sem que nada aconteça. Ele se preocupa hoje ele tem que pagar folha. Ou seja, e eu até disse para ele agora, ele virou um departamento de RH, ele disse não, virou o sindicato. Então nós temos hoje um governo com com suas obrigações, com as suas deficiências, que vem renovando aí de forma sistemática por 2 vezes já um estado de emergência na saúde, e que foi dito pelo Ministério Público, não foi o Josiel que disse. O Ministério Público do Amapá disse que não teve nenhuma serventia o primeiro estado de emergência, no entanto foi renovado. E as pessoas continuam morrendo nos hospitais por falta de medicamento, que essa mesma equipe dizia que não ia faltar. Quer dizer, é uma falta de gestão absurda e uma falta de respeito com quem aqui reside. E quando a gente lhe convidou para estar aqui hoje, nós queríamos que o senhor propusesse alternativas que nós pudéssemos propor mudança nesse estado de coisa. Porque a gente está diagnosticando os problemas, mas sem um remédio eficiente, a gente vai continuar só diagnosticando. Eu vejo assim que nós temos um mau costume terrível de fazer política partidária, política de grupo político. Eu acho que a política ela tem que ser pensada hoje de uma forma nova. E o que acontece hoje no estado do Amapá? Absorve-se os vícios, se fazem as mesmas coisas erradas e políticas que são políticas voltadas a grupo, né? Às vezes famílias, grupo A, grupo B. E isso não é interessante para nós, população, né, que a gente vive aqui. Eu acho que todos nós sofremos os problemas. E não é pensado de forma a dar o alento à população, né, aos grandes projetos que precisam ser tocados e terminam, às vezes, não sendo andando à frente, porque às vezes 4 anos de mandato, dependendo do projeto, é muito pouco. Né? Então o gestor que vem, por exemplo, eu acho que a legislação atual, ela tem, o gestor atual, ele tem pecado em vários aspectos, e um dos aspectos para mim é na saúde, né? Eu vi uma campanha eleitoral que se bateu muito na saúde, né? Ele terminou ganhando a eleição, enfim.
em cima muito disso. Bateu a saúde. Eu me lembro que eu vi um programa eleitoral que tinha umas pessoas na frente do pronto-socorro, no meio da rua, etc. Eu vi também. E aí? Já temos bastante tempo, está do mesmo jeito, as coisas estão feias, estão tristes. Eu tenho muitos funcionários que não têm plano de saúde, alguns, né? No Estado tem muito problema, até com plano de saúde, né? O Estado tem muito pouca oferta para isso. Mas o que acontece? Essas pessoas, eu tenho uma funcionária que está com problema com pedra no rim, e essa funcionária, ela está sem pai, sem mãe, sofre dor, etc. E remarca, a saúde realmente ela está péssima. Ou seja, talvez deve estar até pior do que estava antes, né? Eu vejo nessa questão de saúde, por exemplo, de centralizar a saúde, você ter novos hospitais, a gente fica batendo nos mesmos hospitais, pronto-socorro, enfim. A população, ela cresceu, não comporta mais, né? O Estado, o governador, ele precisa ser empreendedor, ele precisa ter uma visão além da necessidade, porque a gente hoje está falando de 700 mil habitantes, mas vamos falar daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, vamos falar de 1 milhão de habitantes. Então, se você pensar hoje numa política que remedia, não resolve. E aí, o que acontece hoje? O gestor público hoje ele fica remediando como política partidária. Tem que ser política pública. Nós vamos para mais um intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta para esse último bloco. Imaginei o que é, afinal de contas, que você faz. Eu sou empresário pequeno empresário, basicamente serviços. A gente hoje emprega um número considerável de pessoas. Sou o maior representante de consórcio nacional Volkswagen do estado, hoje no Amapá. As minhas empresas Macapá, Belém e Brasília. Nosso grupo econômico hoje é a empresa que mais vende consórcio nacional Volkswagen no Brasil. A gente ganhou várias campanhas, assim, mas sempre com a força do trabalho e da meritocracia, né? Hoje meus empregados, meus funcionários, eu não chamo empregados, chamo colaboradores. Eles são pessoas que crescem dentro da empresa, né? Eu tenho hoje, todos os meus gerentes vieram da venda, vendedores, e todos os meus vendedores eu procuro treinar, qualificar e colocar no mercado. Geralmente eu não absorvo mão de obra já qualificada, eu gosto de treinar mão de obra não qualificada, porque há um papel social aí também, né? Você pega um indivíduo cheio de vontade, um diamante bruto, você lapida, põe no mercado, e aí o que acontece? Hoje eu chego nas lojas e vejo muita gente que passou pelo meu negócio, né? Passou pelos nossos treinamentos. A maioria das lojas onde eu entro, e aí, Genê, tudo bem? Como é que vai? Porque a gente vê que a gente realmente, o papel social nesse sentido funciona. Então percebe isso? Existe na iniciativa privada, mesmo no pequeno negócio, no médio negócio, no serviço, na indústria, no comércio, mas existe uma preocupação com o treinamento, com a otimização do potencial do trabalhador. Qualificação. Na qualificação, exatamente. E no serviço público, como é que você quer que o serviço público evolua se não tem qualificação? Você para ser, essa que é a questão, você para ser um secretário de saúde, você precisa ter qualificação em saúde, né? Você, para ser um secretário da Indústria e Comércio, você precisa ter qualificação e expertise no negócio, né? Indústria e Comércio. Se você não precisa, se você está ali de forma partidária, sem nenhum trato com a coisa, eu acho que a coisa não anda. É tipo assim, eu faço desconta que está funcionando, você faz de conta que está tudo bem. E é isso que acontece hoje no Amapá, né? Acontece, eu acho que quase todos os lugares do Brasil. Eu acho que política ela é ciclo, tá? Ela tem começo, amadurece, envelhece e morre. E a gente perdeu uma grande oportunidade de mudar o ciclo na eleição em 2014, porque hoje era para a gente estar com um ciclo renovado, né? Aconteceu isso do FHC para o Lula, né? A imagem aí estava desgastada, o Lula veio, e aí eu consigo enxergar essa repetição, então, ela acabou sendo prejudicial. Eu acho que perdemos como população brasileira
a oportunidade de ter mudado o ciclo natural Sim. das coisas, né? A gente fala de fraude eleitoral, etc. A gente nunca vai saber, né? Eu acho que eu sou contra a urna eletrônica, eu sou contra a falta de clareza que isso traz à população. Uma população que tem um problema com a educação, na sua grande maioria, e um sistema, na minha cabeça, no meu entendimento, que é rejeitado de países de primeiro mundo, né? Que domina a tecnologia, de informação e rejeita esse sistema, é uma coisa de se questionar, né? Porque você tem duas situações: um sistema que você não consegue mostrar de forma clara para a população e que é vulnerável, né? Por exemplo, eu me lembro da eleição que eu só consegui ver a apuração depois de 80% de apuração, né? Porque o estado do Acre, por causa do fuso horário... E olha que o Acre sempre esteve lá, sempre teve eleição lá. E nunca vi isso acontecer. Você tem assim, eu vejo as coisas de forma muito sutis, assim. Tem gente que não presta atenção nesses detalhes, mas 80 e poucos %, a apuração tem que estar muito bem clara para a população, desde o primeiro voto ao último voto. E não aconteceu isso para presidente da República no Brasil. Isso eu achei assim, uma coisa muito inusitada. E aí você, quando não dá exemplo lá em cima, aí os estados, os municípios, gestores públicos, o exemplo vem de cima sempre, né? Eles deitam e enrolam. Mas em suma, a crise está aí, né? A gente que é da iniciativa privada, a gente percebe, sente, está incomodando, atrapalha. Né? O gestor público, por exemplo, que ele pega uma folha de pagamento e ele incha ela num cenário como esse, é fatal. Fatal. Vai chegar no momento, e na minha concepção pode chegar no momento, e isso vai acontecer no estado do Amapá, e provavelmente, se não acontecer esse ano, tomara que não aconteça, que a gente venha a ter um recurso que entra inferior ao recurso que sai. O recurso que é preciso pelo menos pagar a folha de pagamento. E se isso acontecer, isso vai quebrar o comércio, isso vai quebrar a iniciativa privada, porque a confiança já está baixa. Você imagine um estado que predominantemente depende desse recurso começar a mexer nisso, né? Eu vejo algumas notícias, acompanho muito o Facebook, acompanho o seu Facebook, Josiel. E eu vejo que no mês passado, assim, a notícia mais importante que houve no estado foi o pagamento da folha no dia 31 do mês passado. Isso não é notícia na minha concepção. O estado, salário é obrigação, as pessoas elaboraram, tem que receber. Agora, assim, quando você não honra compromisso, a minha empresa, por exemplo, é um exemplo. Eu acho que o gestor público tem que ser empreendedor, ele tem que ter uma expertise, recursos humanos, ele tem que saber que eu não posso inchar uma folha de pagamento porque eu tenho um recurso limitado aqui, né? Se eu faço isso, eu deixo de investir em saúde e a saúde fica péssima. E o que acontece hoje no nosso estado? Né? Notícia boa é que vai sair o salário, né? Não é notícia boa, não é que vamos construir um hospital novo, vou terminar, eu acho assim fundamental a 156, que falta, se não me engano, 110 quilômetros. Faz 5 anos que faltam 110 quilômetros. E não termina. Assim, recursos já vieram, recursos já foram devolvidos e não termina, né? Aquela população de Oiapoque padece. Assim, temos 3 grandes centros, né? Oiapoque, Macapá e Laranjal do Jari. A gente não tem ligação terrestre, né? Laranjal do Jari, no inverno você não viaja. Oiapoque você não viaja. Assim, um estado sério que pensa hoje, por exemplo, em se beneficiar e beneficiar a sua população na indústria de petróleo, por exemplo, não tem nada a oferecer iniciativa privada. Né? Se for concorrer hoje Pará e Amapá, todo mundo, qualquer empresário sério que for ver infraestrutura, for ver aquilo que o Estado oferece, que fez o dever de casa, vai todo mundo para o Pará. Né? Infelizmente, a gente enxerga isso, né? Porque a gente tem que pensar de forma fria sobre a questão, não é de uma forma sentimental. Houve uma quebra total na confiança, então, é isso? Há uma quebra de confiança. O nosso Estado, ele há muitos anos, nosso Estado ele não faz o dever de casa dele, né? Que é cuidar da saúde pública, cuidar de uma forma mais digna da educação também. O Estado está cuidando das pessoas, das cidades? E da infraestrutura. Não temos infraestrutura para oferecer para o empreendedorismo. Está cuidando das pessoas e das cidades? Não vejo isso. Sou bem crítico nesse sentido. Não vejo isso. Assim, a saúde está bem aquém do que seria aceitável.
né? A educação... O mínimo necessário não temos. O mínimo necessário é a educação. Agora começa pela educação, né? Sempre eu bato na educação. Começa no ensino fundamental, tudo começa pela básico. educação. Com a educação e a política pública nacional, isso vai para as prefeituras, vai para os municípios, e isso acontece no Amapá, é de não cuidar ou dar péssima qualidade na saúde, na educação básica e fundamental. Qualquer país sério do planeta Terra, até na Argentina você tem uma educação melhor do que a nossa. Nós temos a pior educação quase do nosso continente, perdemos para países insignificantes. Só para você ter uma ideia, juntando Bolívia, 10 milhões de habitantes, juntando Venezuela, 30 milhões de habitantes, juntando a Argentina, 40 milhões de habitantes, não dá meio Brasil. Pois é, mas também o que acabou foi o nosso tempo. Juntou tudo e acabou o tempo. Nosso tempo. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado ao telespectador. Continue conosco. A gente volta.